O mundo celta e a sabedoria sobre o invisível. Texto baseado no livro de Leon Denis, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Quem eram os celtas? Povos que viveram antes de Cristo dispersos pelo território, hoje a Europa, principalmente na França, com maior manutenção temporal ao norte do Reino Unido. Variados ramos formaram este povo, sendo os Cingris o ramo mais moderno dos celtas, fixando-se a Gália entre 600 e 800 a.C. Poucas décadas antes de Cristo, César, o então imperador romano, após muitas incursões, consegue vencer a guerra travada por anos, graças à desagregação dos povos da Gália, escravizando-os pelos próximos séculos. Mas, durante os séculos em que prosperaram como povo, deixaram suas marcas com lendas e um vasto conhecimento pouco divulgado atualmente, principalmente sobre a vida espiritual. Os celtas, os druidas e sua sabedoria. Os druidas deixaram na alma das gerações primitivas uma centelha que ficou latente. Das profundezas dos tempos, a síntese dos druidas se apresenta como um dos mais altos pináculos que o pensamento filosófico pode atingir. Era ensinada de modo secreto e se organizava em tríades, sendo memorizadas. Na época em que as tríades tomaram a forma escrita, o cristianismo chegava à Gália, a primeira tríade. Há 3 tríades primitivas, e de cada uma não deveria existir mais que uma. Um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade, isto é, o ponto de liberdade onde se equilibram todas as oposições. Como todas as grandes doutrinas, o druidismo tinha 2 facetas. A popular, cheia de magias, símbolos e lendas ao alcance das populações, e a outra, profunda e oculta, era a doutrina reveladora das altas verdades e leis superiores. Caracterizados por uma fé profunda, confiança absoluta em um futuro sem limites. Eles sabiam que uma lei de sabedoria e harmonia reina no mundo, e que finalmente o bem triunfará sobre o mal. É isso que exprimem as tríades 43 e 44. 43. 3 coisas se tornarão mais fortes dia a dia, e a oposição contra elas aumenta cada vez mais: o ódio, a injustiça e a ignorância. 44. 3 coisas se enfraquecerão dia a dia, e a oposição contra elas aumenta cada vez mais: o ódio, a injustiça, a ignorância. O druida vivia em contato com a natureza, entre as montanhas e o mar. Já conheciam os polos magnéticos, que aos poucos será revelado à humanidade. O druida respirou a atmosfera pura das florestas. O topo das árvores atraía as camadas vibratórias que envolviam e envolvem nosso planeta. Durante as cerimônias druídicas, os sacerdotes e as sacerdotisas passavam pelo estado de êxtase. A druidisa era a médium dos druidas, melhor resguardada, habitando no meio da natureza. Recorriam à natureza para se pôr em estado de equilíbrio, capaz de lhes fazer sentir as vibrações dos pensamentos superiores. Com a filosofia céltica, ensinada pelos druidas, não havia o medo da morte. A alma voa para os novos mundos. A morte nada mais é do que um meio para uma longa vida. Felizes são os povos que não conhecem o temor da morte. O celtismo retornará, então, como no tempo dos druidas, toda a sua atividade. E os povos não sofrerão mais o temor da morte, quando souberem que o invisível é a nossa verdadeira vida.